Boa noite a todos. Hoje é dia 5 de julho de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para nos unirmos em pensamento e oração para iniciarmos os trabalhos de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, bons espíritos da codificação. Estamos reunidos nessa noite em busca de lições, aprendizados, em busca da energia que o alto pode nos trazer e em busca de orientações para que sejam aplicadas em nossas vidas, no nosso dia a dia, de modo que possamos caminhar de fronte erguida, possamos caminhar de forma segura, sempre sob a orientação do Mestre e dos seus trabalhadores. Que Jesus esteja conosco e que os Espíritos nos auxiliem na noite de hoje. Que assim seja. Para a noite de hoje nós temos o título Lições do Momento, do livro O Espírito da Verdade, Espíritos Diversos, pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Na página 103 nós vamos ter essas orientações do Espírito André Luiz, que se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Sugiro a todos que, quando puderem, leiam o livro, estudem no Evangelho segundo o Espiritismo, busquem lá as lições do capítulo 4, do capítulo 5, item 4, e confrontem com as lições de André Luiz nessa mensagem trazida por Chico e Valdo Vieira. Deus é sempre amor. E somente esse amor pode desatar todas as algemas que prendem o espírito em seus erros. Todos nós, no nosso processo evolutivo, é facultativo para nós que realizemos as nossas experiências e aprendamos com os nossos acertos e com os nossos erros. Não necessariamente seja necessário que erremos. Nós podemos, por exemplo, realizar os nossos aprendizados pelos exemplos dos outros, pelas orientações, pelo confronto das nossas próprias atitudes, como fazia o Espírito São Luís, que todas as noites repisava o seu dia em um breve apanhado e rezava, observando para si mesmo aquilo que ele poderia ter melhorado, aquilo que poderia ter feito melhor, aquilo que ele poderia ter realizado de maneira mais completa. Então, não necessariamente nós devemos errar, mas quando erramos, esses erros precisam ser para nós aprendizados e catapultas, aceleradores do nosso passo e do nosso processo evolutivo. Mas de qualquer forma, sempre que evoluirmos e que acessarmos algum caminho através dos erros, através dos erros, a única maneira de nós conseguirmos resolver esses erros, trabalhar esses erros, transformá-los, equalizá-los, é somente através do amor de Deus. Se nós tivermos outras encarnações, se nós tivermos outros ensejos, se as entidades encarregadas de nos auxiliar do plano espiritual conseguirem colocar para nós lições preciosas em novas encarnações, isso sempre vai ser uma concessão divina, isso sempre vai ser uma concessão do amor de Deus. Então, sempre que nós conseguimos resgatar o nosso passado delituoso, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporcionou isso, e os trabalhadores do Cristo nos realizam isso enquanto espíritos encarnados. Então, Deus é amor, e é somente por esse amor que as nossas algemas no passado são rompidas. E é unicamente pelo sacrifício
que podemos nos reerguer e evoluir, proporcionando a paz de espírito que necessitamos e que tanto buscamos. Para que nós consigamos resgatar esse nosso passado, nós precisamos dar uma contrapartida. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos realizar aquilo que nos compete na busca desse equilíbrio, na busca dessa equalização dos nossos erros. É possível que, enquanto estejamos fazendo isso, vejamos esse caminho, essa nossa responsabilidade, esse nosso trabalho como um sacrifício. Talvez a palavra sacrifício descreva isso, mas nós não podemos nos colocar de forma sacrificial. Não podemos ver como se realmente fosse um sacrifício, como se aquilo fosse demorado, como se aquilo fosse doloroso, como se aquilo fosse de uma dificuldade insuperável, aonde nós estamos sofrendo. Não vamos ver dessa forma. É a nossa parte, é aquilo que devemos fazer. Esses embates, essas responsabilizações estão de acordo com aquilo que nós fizemos. Quanto mais grave for o nosso delito, mais deve ser o nosso empenho e talvez pareça mais sacrificial. Mas não é. É a nossa parte, é aquilo que nós devemos fazer para que nós possamos nos reerguer, para que nós possamos providenciar para os nossos desafetos o equilíbrio que porventura no passado nós tenhamos tirado deles, que talvez nós tenhamos burlado neles. E para que nós possamos nos reerguer e evoluir, nós precisamos realizar algo como um sacrifício. E quando o fizermos, nós vamos ter paz de espírito. Enquanto estivermos fazendo, nós vamos ter paz de espírito. A paz de espírito, ela some de nós, ou ela nos desaparece, ou nós sentimos falta dela, quando nós não estamos conseguindo nos reerguer, quando nós não estamos conseguindo nos resgatar dos erros do passado. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós estamos na luta, na labuta, na dificuldade, nós temos paz de espírito. Porque nós sabemos que estamos nos reerguendo e estamos evoluindo. Quando não nos debatemos para impulsionar o bem, estamos descendo imperceptivelmente para as fileiras do mal, pois com a correção sempre existe o desacerto, mostrando o mérito do dever na conduta digna. Quando nós estamos nos debatendo, quando nós tentamos impulsionar o bem e não conseguimos, quando nós desejamos manifestar o bem na nossa vida, mas ainda realizamos aquilo que não desejamos, como dizia o apóstolo, quando nós estamos nos debatendo, impulsionando o bem, nós estamos progredindo. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos ali realizando o nosso sacrifício, nós estamos impulsionando o bem. Quando nós não estamos nos debatendo, quando nós não estamos no sofrimento, é muito cômodo, é muito fácil que nós desçamos de forma imperceptível para as realizações daquilo que não é o bem, daquilo que ainda é o mal se manifestando em nós. Nós precisamos estar nessa batalha, nós precisamos estar nesse confronto pelo bem. Porque aí nós estaremos com o foco no bem. Nós estaremos sendo combatidos, nós estaremos encontrando dificuldades, mas o nosso foco é o bem. Agora, quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo, é possível que nós nos distraiamos, é possível que nós entremos num torpor, propiciado por estar encarnado, propiciado por estar conectado ainda ao corpo e vivendo os cenários da matéria. É possível que nós estejamos anestesiados e gravitemos gradativamente para essas fileiras do mal, aonde nós vamos vivendo as coisas do dia a dia e vamos recepcionando aquelas lições diárias, as pequenas lições diárias, e essas lições diárias acabam nos afetando a ponto de nós perfiarmos no rol daqueles que não desejam o bem, no rol daqueles que estão magnetizados
pela condição material e que não procuram a correção, procuram o desacerto. Então existe um mérito em estar trabalhando para o bem. E esse mérito é o dever que nós precisamos colocar de forma consciente para realizá-lo. Existe uma conduta digna que requer de nós uma atitude digna, requer de nós o mérito do nosso dever em realizá-lo. Então, mesmo quando nós estamos ali sofrendo, buscando, impulsionando o desejo do bem, é possível que nós estejamos sendo combatidos. Talvez até pelas próprias energias que nós movimentamos em prol do mal no passado. Porque nada fica sem respostas. Então, se nós hoje estamos impulsionando o bem, talvez nós estejamos encontrando as nossas próprias energias na lei de causa e efeito, nos dificultando esse acesso. E parte de nós mantermos no dever e na conduta digna de acertar e de corrigir pela nossa vontade. Mas em toda dificuldade, Deus se faz presente. Então você agora que está passando por dificuldade, nós todos que estamos passando, cada um pelas suas dificuldades, Deus está ali. É na dificuldade que Deus aparece. É na dificuldade que nós lembramos dele. É na dificuldade que nós vamos buscar as forças do alto para poder superar aquele momento presente, aquela lição do momento. Então, se você está passando por dificuldade, olhe para o seu lado, olhe sobre o seu ombro, Deus está ali. E por que Deus vem nos momentos difíceis? Para que nós possamos ter paz suficiente e superar aquele momento sem sucumbir. Então a lição nos alcança, mas Deus se faz presente, Ele quer que nós superemos. Então não importa qual é o tamanho da tua dificuldade, você vai ter a ajuda na altura do teu desafio. E você se conectando com Deus vai ter a paz suficiente para superar aquele momento. Ele não é maior que você. Você é um espírito em caminho da perfeição. Você é um espírito que vai se transformar num mestre como o mestre Jesus. Ele o diz. Esse momento de superação é um momento de superação. E essa é uma lição nesse momento. E você não vai sucumbir. Mas é necessário que nós acreditemos que Deus está presente. E Ele tem paz suficiente para que nós possamos superar. De modo que, na experiência grave, tenhamos um apoio firme, um fulcro, para perseverar na boa intenção, fugindo do exemplo indelével daquilo que não devemos fazer. Quando nós estamos na dificuldade, sempre tem alguém que chega e diz assim: ah, chuta o balde. Ah, se eu fosse você, agora eu me lambuzava, né? Agora eu fincava o pé na jaca. Já que tá assim, que vá o resto. E muitas vezes a gente vê as pessoas realizando exatamente isso. A gente vê as pessoas vivendo momentos difíceis e daí já que tá, que vá. É um mau exemplo. É um exemplo daquilo que não devemos fazer. Às vezes as pessoas com os seus problemas são sintonia, sintonizam energias ruins, sintonizam espíritos estouvados que vêm para nos atrapalhar, que vêm para tirar a nossa paz de espírito, que vêm rir da nossa dificuldade. Então é preciso que a gente persevere. E essa experiência grave, se nós perseverarmos nela e tivermos boa intenção, e nós estivermos olhando para a presença de Deus, esses exemplos que nos chegam vão ser como são, exemplos, mas que nós não devemos seguir, não devemos fazer.
E nós precisamos desse apoio espiritual, porque nós vamos receber muitas lições equivocadas na matéria. Nós vamos receber muitos consolos equivocados na matéria, apelos equivocados dos nossos irmãos em equívoco. E nós precisamos fugir disso. Talvez aquele momento de dificuldade que estamos passando seja para que nós nos conectemos com Deus e saiamos desse círculo de exemplos ruins que nos cercam. Talvez nós estejamos sendo tocados pelo momento para que nós aprendamos as lições do momento e nos elevemos acima daquilo que não deve ser seguido como sendo um mau exemplo. Mas é preciso da nossa parte a perseverança, mesmo que a gente sucumba no processo. O valor da luz nascerá em nós somente quando as sombras nos cercarem. E só encontraremos a felicidade pura entre a dor e o obstáculo. Então, mais do que palavras, André Luiz nos traz exemplos profundos. Nós só vamos dar o devido valor que a luz merece quando nós estivermos embrenhados em sombras. Quando nós estivermos submersos em nós mesmos e as dificuldades nos alcançarem como sombras vivas, rindo dos nossos medos e das nossas dores, nós vamos buscar uma luz. E essa luz vai ter um valor muito grande para nós, porque nós precisamos agora de luz para dirimir essas sombras que nos estão cercando nesses momentos de dificuldade. E essa felicidade pura, essa felicidade do alto, essa felicidade do bem, a felicidade prometida por Jesus e pelos bons espíritos, nós só vamos encontrá-la quando nós estivermos entre a dor e o obstáculo. A dor que nos impulsiona para enfrentar o obstáculo. Nós não podemos mais parar porque a dor nos alcançou. Nós não podemos mais estacionar porque ela vai nos cutucar novamente. E à nossa frente não existe mais nada além do obstáculo que precisamos ultrapassar, precisamos superar. E quando nós olharmos para o lado e percebermos Deus, percebermos Jesus e os seus emissários, nós vamos encontrar ali uma felicidade plena, uma felicidade pura. E nós vamos perceber que tanto a dor como o obstáculo nos elevaram acima da matéria e agora nós nos encontramos perfiados nas fileiras do bem. A resignação nasce somente no meio das provas difíceis e a renúncia só floresce nas emulações mais acirradas. Então nós só vamos nos resignar no meio das provas difíceis, quando nós percebemos que não há o que fazer. Naquele obstáculo que precisamos superar, não há o que fazer, ele precisa ser ultrapassado, ele precisa ser pulado, ele precisa ser superado. E nós nos resignamos. Essa experiência, esse aprendizado da resignação só vem para nós nos momentos difíceis, nas provas mais difíceis. Se nós não nos resignamos nas nossas lides diárias, nos nossos encontros diários, enquanto temos saúde, enquanto temos juventude, enquanto temos força, enquanto temos espaço, se nós não aprendemos resignação nessas condições, talvez sejam precisas provas mais difíceis. E essas provas difíceis têm como objetivo fazer com que nós pulemos esses obstáculos da matéria que nós muitas vezes criamos para nós mesmos. E nós só vamos renunciar, nós só vamos ver a renúncia florescer em nós quando nós estivermos no meio de confusões tremendas, aonde renunciar custa menos para nós do que entrar na briga. Nós renunciamos às coisas e mantemos as pessoas. Nós renunciamos os espaços, mas mantemos os nossos irmãos. Mantemos a nossa saúde mental. Perdoamos. Entregamos para a matéria aquilo que é da matéria. Jesus disse isso, a César o que é de César. Nós entregamos para a matéria aquilo que é matéria. Abrimos, renunciamos e de repente no meio daquelas emulações acirradas, das disputas e das brigas, nós sentimos em nós um florescimento,
um merecimento futuro, uma paz futura, uma diminuição dos nossos ativos, os nossos ativos kármicos. E nós conseguimos então nos lançar em emulações melhores, sobre provas amorosas, resignados e com condições de compreender aquelas lições do momento e realmente superá-las. E é por isso que em nosso círculo pessoal muitas mensagens importantes e diversas se entrecruzam, proporcionando sempre estímulo e consolação. Então, na nossa vida, nos nossos círculos pessoais, nos nossos círculos familiares, nós sempre vamos receber mensagens importantes. E elas estão se entrecruzando. Então, no momento da dificuldade, talvez nós tenhamos uma lição de alguém da nossa família, do nosso círculo de amizades, do nosso círculo de trabalhos, alguém que vai trazer para nós um exemplo de superação. Alguém que vai trazer para nós um momento de conforto, uma mensagem de conforto, uma amizade naquele momento difícil. De repente alguém coloca a mão no nosso ombro e não diz nada, mas o gesto diz. É uma mensagem importante, a mão no ombro é uma mensagem importante. Um abraço de alguém que nós temos em conta é uma mensagem importante. E essas mensagens vão se entrecruzando no meio das dificuldades, as mensagens diversas, proporcionando estímulo e consolação. No meio da superação, um apoio. No meio de uma dificuldade, um amigo que caminha ao nosso lado. Então são mensagens. No meio das nossas dificuldades, nós vamos recebendo mensagens importantes, que vão nos auxiliando a superar, mas nós precisamos estar presentes. Nós não podemos nos refugiar nos nossos dramas, nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas depressões, não podemos entrar nesses vales solitários. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar conscientes, precisamos estar presentes no nosso momento. E aí essas mensagens são vistas, essas mensagens são escutadas. Nós vamos ter entendimento e claridade que necessitamos para ajustar espiritualmente, nos ajustar espiritualmente, através das lidas variadas de cada instante. Então nós vamos nos ajustando, nós vamos recepcionando essas mensagens, nós vamos recepcionando essas condições, esses significados, e vamos colocando isso a cada instante nas nossas lides. Às vezes, diariamente, nós temos pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos amam, que demonstram isso, e nós achamos que não, que estamos sozinhos, que ninguém nos entende, que ninguém nos auxilia. E às vezes o auxílio está do nosso lado, às vezes o auxílio é constante, às vezes a palavra de conforto está ali, mas nós não estamos ali. Nós não vemos essas lições, não recebemos essas mensagens e acabamos caindo nos nossos próprios vales. A vida é um repositório de experiências divinas. O chefe irritadiço é o instrumento da nossa corrigenda. O parceiro problemático é a sementeira da nossa fraternidade. Os enganos são preciosos contrastes a ressaltar as linhas que configuram a atitude melhor. Então as coisas que nós vamos encontrando na vida são para nós os instrumentos da nossa corrigenda. Então se nós temos um chefe lá no trabalho e esse chefe é um chefe danado, é um chefe problemático, e nós temos que ir criando mecanismos, ir nos corrigindo, ir nos melhorando no trabalho, para que aquele chefe irritadiço não nos veja, ou quando ele nos veja fazendo um bom trabalho. E isso vai corrigindo a nossa atitude espiritual. Nós vamos compreendendo o trabalho e vamos nos colocando no trabalho de modo a superá-lo. Essa é uma condição às vezes dolorosa na nossa vida, mas se nós imaginarmos que todos somos espíritos em processo evolutivo, talvez aquele chefe irritado
tem os seus motivos, tem as suas dores também. E nós vamos nos corrigindo e vamos entendendo o ambiente onde nós estamos. E quando nós pararmos de emitir para aquele nosso chefe irritadiço os nossos pensamentos, talvez diminua sobre ele a carga de dores. E talvez ele sinta em nós uma energia boa. Talvez nós consigamos aprender daí lições profundas. Aqueles nossos parceiros, aqueles nossos irmãos das lidas diárias, quando eles são problemáticos, eles requerem de nós a nossa fraternidade. Nós vamos exercitando fraternidade com os nossos amigos difíceis. Nós vamos aprendendo fraternidade, nós vamos colocando para nós essa energia, vamos vivendo fraternidade. Invariavelmente, em algum momento, de tanto o fazermos, essa fraternidade volta para nós. Essa fraternidade cria para nós amigos leais, companheiros leais, parceiros diários, que nos alimentam nas nossas lides, estão ali de forma fraternal, amigos de verdade. Mas nós precisamos, antes de ter essa fraternidade voltando para nós, lançá-la para o universo. Invariavelmente ela vai dar a volta no universo e vai nos atingir novamente. Os nossos enganos, eles são contrastes, preciosos contrastes. E nós vamos nos enganando e vamos percebendo, e daqui a pouco nós conseguimos visualizar as linhas da atitude melhor. E nós só vamos conseguir isso através dos nossos enganos. Então, quando nós erramos, nós precisamos entender como lições. Estávamos enganados em nossos juízos, mas agora conseguimos ver graças a esse precioso contraste. Já conseguimos ver linhas por onde conseguimos caminhar. Os caminhos tortos demonstram a excelência da estrada reta. E o momento que transcorre deve ser a lição recolhida para o momento a transcorrer. De modo que possamos perceber no período de um dia quantas requisições de auxílio nos chegam e não regateemos cooperação. Então nós vamos conseguindo ver essas estradas retas, nós vamos conseguindo ver que isso poupa tempo. Nós podemos errar, é facultativo, mas se nós conseguirmos visualizar essa estrada reta dos bons exemplos, visualizar essa estrada reta das instruções que nos chegam, nós vamos poupando tempo, nós vamos caminhando mais rápido. É uma excelência essa estrada reta. E aquilo que nós vamos encontrando no caminho agora, nós vamos recolhendo, porque há momentos que vão transcorrer no futuro que essa lição será importante. Nós vamos percebendo no período de um dia quantas requisições o plano do bem, o plano do alto, os bons espíritos vão requerendo de nós o auxílio. E aí nós não vamos regatear em cooperar. Diariamente várias requisições nos chegam e muitas vezes nós tropeçamos nela e não as vemos. O alto pede de nós o nosso auxílio, a nossa participação. Às vezes numa pequena coisa, a gente acha que tem que fazer grandes obras, mas às vezes o alto, o bem, às vezes o mestre deseja de nós uma coisinha muito pequena que nós podemos fazer. Não vai atrapalhar a nossa vida, não vai atrapalhar o nosso dia, vai servir de lição preciosa para nós e vai servir de lição preciosa para os outros. Nós precisamos também cooperar com o bem nos pequenos trabalhos. Nos trabalhos da vida, muitos corações desabrigados estão buscando gentileza, que pode ser a nossa. E na via pública, muitos companheiros que vão e vêm esbarram o passo, procurando encontrar um sorriso que lhes incentive a esperança. Então, na nossa vida, nos nossos trabalhos, muitas vezes existem corações desabrigados, existem corações necessitados, e eles estão buscando uma gentileza, e talvez essa gentileza seja a nossa. Às vezes no nosso ambiente de trabalho chega alguém e você percebe nos olhos dessa pessoa que ela precisa de alguma coisa. Se nós formos gentis, ou se não conseguimos fazer isso ainda pela gentileza, então sejamos profissionais,
Vamos atender aquele que nos chega. Mas vamos atender, talvez, observando com gentileza. Vamos atender aquilo que ele quer, às vezes, para as pessoas que chegam. Aquilo que elas precisam é uma coisa muito grande, elas não compreendem, elas não sabem como fazer. Mas para nós que estamos ali, aquilo é tão fácil. Nós temos os arquivos no nosso computador, nós já fizemos várias vezes, aquilo é fácil. São 2 minutos. Entre um olhar e outro, entre uma conversa e outra, você faz, você realiza, você larga na mão da pessoa exatamente o que ela quer, na velocidade que ela precisa, na ansiedade que ela deseja, na gentileza que você pode fazer e que você gostaria. O mestre disse, faça como se fosse para você. Faça como se você gostaria que fizessem para você. E essa gentileza nós podemos dar. Quanto mais nós damos, mais nós temos. Ela não acaba nunca. É uma fonte infinita. E faz tanto bem. As pessoas vão lembrar. Muitas vezes vão lembrar anos, décadas depois, vão lembrar da gentileza que nós fizemos. E às vezes na via pública, as pessoas apressadas, elas procuram alguém que lhes sorria, alguém que lhes diga bom dia, alguém que olhe realmente para ela e sorria para ela e deseja um bom dia. Às vezes isso ressalva uma esperança, ergue, acende uma esperança. Às vezes é um incentivo, a pessoa deixa de andar encolhida e começa a andar com o peito erguido. Alguém lhe disse bom dia. São pequenas coisas, mas são coisas muito importantes. Nós não sabemos quais são as dificuldades que aqueles indivíduos estão passando, mas nós sabemos que podemos fazer alguma coisa porque sentimos que podemos fazer. E o templo da nossa casa? Como é difícil dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro dos nossos círculos íntimos, mais íntimos, como é difícil a gente fazer aquilo que é necessário fazer. Ser gentil, ser amoroso dentro da nossa casa. Que cada alvorecer encontre a nossa presença. Porque quando nós acordamos de manhã e levantamos da cama, nós estamos no mundo. Voltamos para ele, não estávamos ali. Mas voltamos para ele e então, já que estamos ali, estejamos presentes. Em possibilidades renovadas para exaltar a confiança nos desígnios do Pai. O Pai confia em nós, Deus confia em nós. Aonde nós estamos, nós somos insubstituíveis. Talvez alguém venha nos nossos passos e faça um trabalho tão bom, mas nós, aonde estamos, do jeito que estamos, somos insubstituíveis, somos criaturas únicas. E nós precisamos acreditar, confiar nos desígnios de Deus. Ele nos acorda de manhã e nos coloca onde estamos e nos dá um dia completamente novo, então estejamos presentes, sob as pernas e embaixo da cabeça, para fazer no templo da nossa casa e no lugar onde estamos os desígnios de Deus. Pois antes de imaginar grandes trabalhos na seara do bem, devemos realizar o mínimo de esforço naquilo que nos compete. Sorrir dentro de casa, sermos caridosos dentro de casa, com os nossos próximos. Eles são nossa família, não é por outro motivo. É para que nos aproximemos, para que tenhamos acesso, para que nos encontremos, para que compartilhemos o nome, os pais, a cidade, o patrimônio. É para isso. Realizar os mínimos esforços que nos competem. Com carinho, com confiança naquilo que Deus deseja de nós. No templo da nossa casa, estejamos presentes. Nas conversações comuns existem requisições ostensivas de acesso ao conhecimento e à virtude naqueles que nos ouvem. Então, muitas vezes as pessoas dão atenção às nossas falas. E se nós olharmos com atenção e as nossas falas forem corretas, ali residem requisições ostensivas. Eles desejam, eles buscam
Há uma sede de conhecimento e virtude naqueles que estão nos ouvindo. E muitas chagas morais podem ser vistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, que aguardam a nossa enfermagem e caridade em Jesus. Então, se nós olharmos o tom das vozes, os semblantes, como eles se torcem, como eles se repuxam, como eles nos olham, nós vamos perceber as virtudes ou as chagas morais. É possível que também lá nos nossos trabalhos chegue alguém querendo uma gentileza, mas é possível que também chegue alguém com chaga moral. E nós vamos perceber nas vozes, nas falas, nos dizeres, nos semblantes. E talvez essas pessoas esperem de nós uma caridade, um silêncio, uma oração. Peçam de nós uma enfermagem, elas vêm com suas doenças, elas vêm com suas feridas. E às vezes a gente cruza esses caminhos por alguns minutos e já é demais para nós. Agora imagina aqueles que são obrigados a viver, a conviver, a estarem nesses sentimentos e nessas modulações sempre. Se nós não podemos ajudar com conhecimento e virtude, através das conversações, que façamos a caridade do silêncio e a caridade da oração, pedindo para o alto que tudo corrige, que tudo pode, pela orientação de Deus e de Jesus, que conduza aqueles indivíduos para que eles possam curar essas feridas morais e pararem de vibrar daquela maneira. Para assistir os nossos irmãos, existem muitos ensejos, desafiando a nossa eficiência e vigilância. Então é possível que nesses confrontos diários, aonde nós temos lições a aprender, em pequenos intervalos de tempo, nós sejamos desafiados na nossa eficiência e na nossa vigilância. Às vezes nós precisamos ser muito eficientes, às vezes nós precisamos ser muito vigilantes. Então essa eficiência vem naquele momento em que nós podemos ter a boa palavra, nós podemos ter a boa atitude, e nós podemos fazer o melhor mesmo que recebamos dali a crítica. Mas às vezes nós temos que fazer essa eficiência sob muita vigilância. Talvez nós tenhamos que vigiar a nós mesmos, vigiar as nossas atitudes, para que nós não aceitemos os maus exemplos que a vida nos traz. Tais como a necessidade estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente em busca de ajuda e o sofredor desejoso de compreensão. Então, cada um desses que nos chega, cada um desses irmãos, cada uma dessas situações que nos visita, às vezes vai precisar da nossa vigilância, às vezes vai precisar da nossa eficiência. Mas nós podemos ver quando um e outro é requisitado, porque nós vamos ver isso. Vamos poder ler isso nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, elas estão em silêncio, mas existe uma necessidade estampada nesse silêncio. Às vezes, aquele colega menos feliz, aquele colega mais ácido, precisa da nossa eficiência e da nossa vigilância. Talvez nós tenhamos a atitude certa, talvez nós tenhamos o exemplo certo, talvez nós tenhamos o remédio para o doente, através das nossas orações e das nossas posturas. Mas os nossos irmãos muitas vezes precisam de nós. Existem muitos momentos de nós podermos ajudar, de nós podermos perfiar ao lado do bem, nos debater ao lado do bem. E enquanto estivermos fazendo isso, enquanto estivermos trabalhando pelo bem, enquanto estivermos conscientes na nossa vida e vivenciando essas dificuldades da vida como lições, nós vamos estar nos debatendo no bem, mas não vamos estar caindo em direção ao mal. Não vamos estar
pesando no mundo como aqueles que são os causadores dos desequilíbrios e das dores. Então, o pedinte na rua, que chega até nós, vigilância e eficiência. Uma surpresa desagradável que chega até nós no nosso dia, vigilância e eficiência. A correspondência que exige de nós atenção, o noticiário intranquilo que a imprensa espalha, tudo são oportunidades para que possamos exercitar as virtudes do bem, da caridade e da indulgência. Então, eficiência e cuidado. Nós precisamos sempre estar atentos. Como podemos ajudar? Como podemos orientar? Usamos o bem agora, usamos a caridade, usamos a indulgência, usamos o silêncio, usamos a oração. Várias vezes durante o dia existem momentos em que somos chamados a contribuir e podemos perceber lições vindas do alto. Conquistar uma pureza que se mantém pela inoperância é uma utopia e uma ilusão insalubre, como qualquer outra. Pois ela somente cria robustez pelo exercício do embate, nas lides da vida, onde ignorar uma poça fétida somente cria a oportunidade de a gente pisar nela. Então, atingirmos uma pureza, atingirmos um estado de paz e de pureza que se mantém inoperante é uma utopia, é uma ilusão. Nós precisamos alcançar uma pureza e uma paz de espírito trabalhando, nós precisamos nos debater pelo bem. Nós precisamos sentir que estamos trabalhando pelo bem. Não é uma pureza inoperante. E essa pureza só vai criar robustez pelo exercício do combate. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que exercitar. Nós vamos ter músculos fortes em nossa pureza, mas ela não pode ser inoperante, ela não pode ser preguiçosa, ela não pode ser lasciva, flácida. Ela precisa ser robusta através do exercício na vida diária. E se nós seguimos nas nossas vidas ignorando essas nossas condições ruins, esses nossos momentos, essas nossas a nossa falta de virtude, a nossa falta de empenho, nós podemos chamar isso de uma poça fétida. Nós podemos chamar isso de uma poça de água parada. E se nós ignoramos no nosso espaço, no nosso círculo, se nós ignoramos uma poça fétida, ou se não damos atenção para ela, nós vamos pisar nela invariavelmente em algum momento. Então nós precisamos sim buscar uma pureza e uma paz de espírito, mas robusta pelo trabalho. E nós não podemos deixar dentro de nós espaço para o mal, espaço para a preguiça, espaço para a inoperância, espaço para a incompreensão, para a inconsistência, para a inconsciência. Isso são como lugares aonde nós vamos pisar. Experimenta, a gente que tem bichinho, né? Experimenta deixar a caquinha do bichinho lá na grama e você passeando por ali. É fatal. Então vai lá, pega o saquinho, recolhe, bota no lixo, tira dali. Não tenha preguiça de fazer isso. Não vamos ter preguiça de mexer nesses nossos cantinhos aí, cheio de coisinha empilhada. Porque ali é possível que depois tropecemos e venhamos a cair por conta de nós mesmos. Não menospreze as lições do momento trazidas pela providência. Providência aqui é Deus. Não menospreze as lições do momento trazidas por Deus, tendo a certeza de que elas renovam ideias, destinos e experiências a cada dia, sempre de acordo com a nossa capacidade evolutiva e sob as manifestações do nosso livre-arbítrio. Então existe um equilíbrio, existe uma justiça e existe uma harmonia até na dificuldade. Essas lições do momento que são trazidas por Deus, elas vêm em equilíbrio, justiça
e elas chegam até nós no melhor do nosso momento, no momento em que nós mais temos capacidade para entendê-la, no nosso melhor evolutivo, e ainda assim respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, independente do que está acontecendo, o nosso livre-arbítrio também está sendo levado em conta ali. E se nós, nos momentos de dificuldade, nos voltarmos para Deus e buscarmos ali o entendimento que está nos faltando, é possível, com certeza, que essa resposta chegue até nós e nós possamos mudar as nossas ideias, renovar as nossas mentes, os nossos destinos, alterar substancialmente as experiências que estamos vivendo e passarmos a viver situações melhores, talvez mais responsáveis, porque nós, já que evoluímos, precisamos de lições maiores, mas vamos poder ultrapassar aquela que nos alcançou. Porque ela vem para que nós despertemos e evoluamos. E se nós o fizermos, a experiência passa e a nossa capacidade evolutiva se manifesta. Então, independente do que está acontecendo, nos momentos da vida, existem lições nesse momento trazidas por Deus. E elas vêm para que nós nos renovemos, e elas vêm com equilíbrio, vêm com harmonia e vêm com justiça. Se nós nos expressarmos dessa maneira, talvez consigamos passar com mais brevidade, com mais celeridade, aquilo que chega até nós, nos alcançando do passado. Era disso que eu gostaria de falar hoje. Esse assunto ele é muito vasto, muito profundo, nós precisamos meditar sobre ele sempre que possível. Precisamos buscar nos nossos círculos próximos, nos trabalhos do nosso dia a dia, na vida que levamos, as lições que a providência divina traz até nós. Precisamos nos esforçar para entendê-las e precisamos colocá-las numa perspectiva sempre de aprendizado e nunca de revolta, nunca de desequilíbrio, sempre se debatendo pelo bem, para que nós não venhamos a somar nas fileiras do mal. Gostaria de encerrar as meditações de hoje com uma oração, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos, pelos momentos das lições que nos chegam, para que possamos sempre estarmos observando os seus ensinamentos e os seus exemplos. Que os bons espíritos possam atingir o nosso imo, o nosso coração e a nossa consciência, despertando em nós as melhores energias a serem aplicadas no momento em que estamos vivendo e nas lições que nos chegam. Que o Mestre Jesus siga sempre conosco, que Ele ilumine os nossos passos e seja o farol no nosso horizonte. Que os bons espíritos não desanimem de nós, não permitam que nos afastemos deles e eles sigam nos auxiliando e nos inspirando a superar a nós e a nossa própria vida. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.